Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao de Malicuia, no Japão. Hoje nós estamos aqui num lugar maravilhoso, que é próximo da nossa casa, tá? No parque que se chama Vila Lobos, um parque muito grande, onde muitas pessoas vêm aqui passar uma tarde gostosa, andar de bicicleta, fazer um piquenique, assim como nós estamos hoje, né? E aproveitando que nós estamos nesse dia muito bom, vamos também fazer um conteúdo, gravar um pouquinho para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente, aproveitando, né, que estamos aqui no parque, a gente quer trazer mais alguns conteúdos, contar um pouquinho mais para vocês sobre a nossa história, a nossa trajetória até aqui, né, até esse momento. E, bom, vamos trazer um pouquinho do início de tudo, né? Quando nós começamos a namorar, foi na pandemia, né? Em 2021. Eu já havia decidido que eu ia embora com meu filho, né? Que a gente já estava estudando japonês na época, né? Apesar da pandemia. No decorrer da pandemia e tudo, as fronteiras de todos os países foram fechadas, né? Inclusive a do Japão. Mas a gente continuou estudando, continuamos com esse foco, até que eu e o William a gente começou a namorar, né? E também, assim, nós tínhamos o sonho de ter uma família, de nos casarmos, né? Então, o sonho de ir para o Japão, na minha cabeça, ficou adiado. Mas eu sabia que a partir do momento que eu me relacionasse com alguém, que eu me casasse, eu estaria também submetendo esse sonho a essa outra pessoa, né? Porque a partir do momento que eu me casei, para realizar esse sonho, eu precisava que o William também quisesse, né? Então esse sonho foi adiado. Então hoje nós temos um relacionamento sólido, né? Nós estamos juntos há 4 anos, nós temos 2 anos de casados oficialmente, né? E aí nós estávamos num momento em que a gente estava precisando definir o nosso futuro. Eu acho que é um pensamento que todos os casais precisam ter, né? De realizar sonhos, sim, só que também de criar um patrimônio, né? Então, ao longo dos anos, nós pensamos bastante sobre isso, nós tivemos sempre mais ou menos os mesmos planos, né? Então, aqui no Brasil, o sonho da casa própria, eu acho que é um dos mais importantes na vida de qualquer pessoa, de todos os casais. E na nossa também não era diferente, mas a gente morou de aluguel desde sempre, né? Desde que a gente começou a se relacionar, que a gente decidiu morar junto, a gente começou a morar de aluguel, né? E, bom, ao longo dos anos nós juntávamos dinheiro, a gente tinha, né? Sempre tivemos os nossos planos, mas num dado momento a gente teve que tomar uma decisão, né? Entre estabelecer, né, estabelecer e realizar os nossos sonhos aqui no Brasil, ou de realizar outros sonhos, né? E aí teve um dia que a gente teve essa conversa, né? Quer contar um pouquinho? Deixa eu falar então. Num belo dia, a Amanda sempre teve esses sonhos, né? Desde quando eu conheço ela, que nem ela falou, ela sempre teve essa vontade de ir embora do Brasil. Nem que fosse apenas para conhecer outro lugar. Só que eu nunca pensei nisso, nunca pensei em sair daqui do Brasil e viver uma outra aventura, uma outra vida. Mas conforme a Amanda vinha trazendo esse sonho para mim, né, aos poucos, eu ficava pensando nisso também. Mas nada além disso. E vindo um dia da academia, né, depois de um dia de treino, eu e a Amanda vindo embora, eu estava descendo o escadão para ir para casa, ela falou para mim, nós temos que pensar no que nós temos que decidir o que nós vamos querer para nossa vida. Ou a gente mete a cara num financiamento aqui no Brasil,
e fica 30 anos pagando apartamento aqui, porque pobre no Brasil é isso. Financia por 30 anos e deixa pro filho terminar de pagar, né? É assim. E ao longo dos anos a gente chegou a visitar alguns empreendimentos, sim, né? bastante. Nós fomos em alguns, né? Quase fechamos um na loucura. Quase fechamos um, porque a gente gostou bastante, né? É. Só que, assim, pra ficar claro, assim, acho que nem todo mundo tem essa noção assim tão clara. Aqui onde a gente mora, nós estamos bem próximos ao Osasco, né? Ainda é São Paulo, mas bem próximo ao Osasco. Os empreendimentos que a gente viu por aqui, o metro quadrado varia de 9,5 a 10,5. É claro que depende do luxo, do empreendimento, né? É claro que depende de tudo isso, mas os que nós fomos ver variava entre 9,5 e 10,800, mais ou menos, um metro quadrado. Então, assim, hoje os imóveis aqui, eles estão cada vez menores e mais caros, né? Então, o último que a gente foi ver, nós ficamos impressionados, né? Nossa. Porque tinha 11 apartamentos por andar. Por andar. Era 41 metros quadrados, 41 e um pouquinho, o imóvel que a gente viu, né? Bonitinho. E era muito bem pensado, mas assim, muito pequeno, não tinha ventilação natural, era só artificial. E aí tinha janelas nos quartos, né? Mas o restante da ventilação era toda artificial. Então, assim, não era o que a gente sonhava, né? De ter, assim, porque você... o brasileiro médio, né? A classe média, a classe pobre, né, do Brasil, não vai ter mais de um imóvel durante a vida, assim, muito dificilmente. Então, já que você vai comprar, compre algo que te realize. Afinal de contas, você vai ficar ali pagando por muito tempo. Não é uma roupa, né? É um apartamento, é um imóvel. Então, compre algo que esteja ali dentro dos seus sonhos. Porque você vai morar nesse lugar e você precisa estar bem ali. Ele vai ser o seu lar, não é só um imóvel. Exatamente. É o seu lar, onde você vai estar com a sua família todos os dias, sabe? Porque você precisa estar bem naquele lugar. Não comprar algo e depois se arrepender. Sim. E voltando à conversa que eu e a Amanda tivemos, aí ela falou pra mim, temos que decidir. Ou a gente mete a cara no financiamento, ou a gente vai ver de ir embora pro Japão, né? Porque ela não quer ter um fim de vida sem conhecer o Japão. Ela quer conhecer o Japão. Tem que ser para morar, para conhecer. E aí a gente falou assim, tá bom, então vamos lá ver quanto que fica, só pra gente ter assim uma base. Mas nada demais, hein? Ela falou, tá bom. E aí quando a gente começou a ver, pra ir, não era tão caro como a gente imaginava que fosse. Não era tão burocrático como a gente também achava que fosse. Então, tipo, a gente falou, caramba, se a gente quiser ir pro Japão mês que vem, tendo tudo certinho, as documentações, tudo certinho, a gente já pode ir. Até porque você não precisa ter dinheiro para ir. Você financia igual se financiar qualquer outra coisa e vai embora. Depois vai pagando. E aí esse sonho que ela tem alimentado começou a me alimentar também. E agora hoje eu quero ir embora também, eu tenho esse sonho, eu quero viver uma outra vida, nem que seja pra gente ir pro Japão, conhecer e voltar, mas também como ter uma vida lá, ter filhos lá, construir uma história no Japão, né? Mas isso tudo, claro, que não só depende da gente, mas sim também do homem lá de cima, e a gente confia muito nele para que isso possa acontecer, né? Da melhor maneira possível. Sim, essa conversa, ela aconteceu no final do ano passado. Foi mais ou menos nessa época, né? Um pouquinho mais... Devia ser agosto, setembro. Próximo do final do ano. Próximo do final do ano. A gente teve essa conversa, né? E assim, eu gosto dessa parte mais burocrática das coisas, então eu comecei a ir atrás. E como em 2021, entre 2020 e 2021, eu já tinha entrado em contato com algumas agências, tudo, eu já sabia, assim,
bem pouco de como funcionava. Então eu entrei em contato com essas agências novamente, agora num outro cenário, né? Porque agora iríamos nós três, né? Na primeira oportunidade eu iria sozinha com meu filho. E aí, assim, fui pesquisando, fui vendo as propostas das agências, né? Depois a gente pode fazer um vídeo com todos os custos e como foi a decisão, né? Da escolha da agência. E aí, então, nós, no final do ano passado, nós começamos, então, a pesquisar e fazer essa avaliação inicial de tudo que a gente ia precisar e tudo mais, e como ia ser, né? Eu ainda tenho os meus avós vivos, o que facilita bastante o acesso à documentação japonesa, né? E aí nós, então, começamos a correr. Assim, a gente não tinha nem passaporte. A gente teve que fazer, inclusive, passaporte, né? Tudo, Porque, assim, a gente, hoje, né, nós temos as nossas profissões, uma vida relativamente estável, mas a gente sempre teve muito foco em trabalhar, né? E aqui no Brasil, eu acho que no mundo, né? Mas aqui no Brasil tá cada vez mais caro viver. Então, assim, viajar para fora é uma coisa tem que ser muito bem planejada e muitas vezes a gente nem tem tempo de pensar sobre isso, né? A gente tem tantas outras prioridades que você ter um passaporte, primeiro porque passaporte, se você for ver, é um documento relativamente caro. A gente pagou R$ 260, 257, eu vou levantar o valor de toda a documentação para eu passar certinho para vocês. A gente fala de outro mês, né? Isso, eu vou passar todo o valor certinho de tudo que a gente teve custo, né? Só que só o passaporte era R$ 257. Então aí já mais de R$ 500 que nós tivemos que gastar logo de início, né? Bom, aí nós fomos buscando saber o que precisava, pegamos a lista de documentos, tem uma foto específica que a Ásia exige. Enfim, nós fomos atrás de toda essa documentação e nesse momento nós estamos esperando só sair o visto que já está previsto para o mês de setembro, mas nós já temos nossas vagas de emprego, que já fomos contratados, né? E já sabemos para que cidade vamos, já sabemos quantos brasileiros tem na cidade, sabemos o que tem lá, né, o que tem próximos, comércios, academia. E nos próximos dias, em breve, nós vamos selecionar o apartamento que nós vamos morar, né? E basicamente agora a gente tá nessa espera, né? Nessa espera de sair o visto, sim. Porque só falta isso. Só falta isso. E aí, é claro, a gente precisa se desfazer do que nós temos aqui, né? Que nós temos um apartamento montado, temos muitas coisas, né? Inclusive, temos coisas demais, né? Nós ficamos nessa, entre ir realizar um sonho, ter essa vivência no exterior, ou entrar no financiamento de 30 anos e aquitar o facho mesmo aqui, né? Aquitar o facho é. Se você entra no financiamento de 30 anos, aquieta o seu facho, vai pagar e vai trabalhar. É assim que funciona. Não tem que fazer. Aí é igual lá. Se a gente pensar em morar mesmo no Japão e você comprar algo lá para viver, mesma coisa lá. Aquieta o facho, paga, vive, mora, seja feliz onde você tá. Exatamente. Né? Seja feliz. Então é isso, né? Então, basicamente isso. Nesse momento a gente está aguardando o visto sair, né? E estamos economizando aqui, guardando dinheiro. Ansiosos também. Demais. Para que isso saia logo, que a gente também... Porque é difícil ficar nesse limbo, assim, né? Porque é claro que a gente ama o Brasil, sim. É claro que a gente gosta de muitas coisas aqui, né? E é claro que a gente quer viver experiências aqui, né? A gente às vezes fica vendo viagens, né? Até para dentro do estado mesmo, coisas que a gente gostaria de fazer, e aí a gente não vamos fazer porque a gente vai embora.
coisas que a gente gostaria de comprar, daí a gente pensa, não, a gente vai embora, né? Então a gente está nesse momento tentando manter os olhos no alvo que a gente tem agora, né? Que é claro que nós temos orado bastante para que o Senhor nos abençoe, para que os nossos planos estejam De acordo com o dele, né? Estejam de acordo com os dele e que seja uma nova fase, um processo bom, que seja tranquilo, né? Apesar de tudo. Sim. E a gente já tem enfrentado alguns perrengues aqui. Então, gente, basicamente é isso, né? Essa foi o vídeo falando um pouquinho sobre a decisão, de como teve esse interesse do casal em querer ir para o Japão. E nós estamos muito felizes com isso, ansiosos também para que isso aconteça. E pode ter certeza que nós vamos trazer muitas coisas legais, vamos trazer muitas coisas bacanas aqui para compartilhar com vocês sobre a nossa ida para o Japão, sobre a nossa vida no Japão, sobre tudo que estiver acontecendo lá. Tá bom? Enquanto estamos aqui, a gente vai contando o que está acontecendo aqui. E já temos, né, perrengues que a gente já tá passando, aí a gente conta tudo aos poucos para vocês e curta, compartilhe, comente esse vídeo. Com certeza alguém também está passando por esse processo e pode nos aconselhar ou tomar conselhos conosco. Estamos abertos aqui para responder perguntas e para aceitar sugestões também de próximos vídeos que vocês queiram assistir, que vocês queiram saber. E é isso. É isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Tchau, tchau. Siga e compartilha. Tchau, tchau, gente.